Fala pessoal! Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E invadindo a madrugada que acabou de sair a notícia que o Corinthians tem negociações com o jovem lateral direito uruguaio Pedro Milans, que jogou as últimas temporadas no Peñarol e está livre no mercado. Bora ver tudo sobre o jogador no vídeo de hoje, pessoal? Bora! Ainda mostrar alguns lances do atleta. Mas só vou fazer isso se você deixar aquele like no nosso vídeo, se inscrever no canal, fazer um comentário e ativar o sininho, pessoal, para poder receber notificações e sempre que o Corinthians contratar um jogador, você ficar sabendo, tá bom? Recadinhos dados, galera. Vamos começar com os números do atleta? Bora lá. Números de Pedro Milans na temporada de 2025. Lembrando que ele tem 23 anos de idade, 1,71 m. Jogou toda a temporada pelo Peñarol, fazendo 42 jogos, 36 deles como titular. Não marcou gols, deu 2 assistências, uma pré-assistência, 27 passes para finalização, 86 cruzamentos, pessoal, com 22% de acerto. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá bom? Retomou a posse de bola em média 8,6 vezes a cada 90 minutos, um bom número para um lateral. Ganhou 42% das disputas de bola por cima, tomou 3 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez Pedro Milans. No ano passado, fiel corintiana, conta para mim nos comentários do vídeo, ficaram animados com esse quadrinho, com os números do jogador? Calma, vai ter mais informação, vai ter minha opinião ao longo do vídeo. Mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro, tá rolando o nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. E claro, o uniforme oficial do Timão tá lá com desconto, tá bom? Vamos seguir com o atleta, pessoal, falar mais um pouco sobre o seu atual momento na carreira, na temporada de 2025. Bem, pessoal, esse ano que passou foi a temporada que o Pedro Milans mais jogou na sua carreira. 2024 havia sido assim, em 2025 ele supera essa marca, um jogador jovem que ainda está em franco desenvolvimento, e por mais que tenha flertado uma vezinha ou outra com o banco de reservas ao longo da temporada, em vias de regra, foi uma peça importante do Peñarol ao longo da temporada, jogou a maioria dos jogos como titular, em boa parte deles completou os 90 minutos, inclusive na final contra o Peñarol, o jogo foi a prorrogação, o Escambau, ele estava lá, jogou os 120 minutos, então é um jogador que vai chegar ao Corinthians depois de mais uma temporada, evoluindo, mais uma temporada na minutagem importante, num grande clube do futebol uruguaio, então por que não? Com a confiança também alta, beleza? O atleta é jovem, pessoal, mas será que a gente já tem algum histórico de lesões, um histórico clínico para poder falar sobre o atleta? Vamos lá, ver o histórico de lesões do jogador, pessoal, assim, existem registros, claro, né? O jogador profissional está sempre sujeito a algum tipo de contratempo, mas a princípio eu acho que nada, assim, muito preocupante. A pior temporada dele nesse sentido foi 2023, quando ele ficou 35 dias afastado. Claro, vai chegar no futebol brasileiro, é um calendário insano, muito pior do que o do futebol uruguaio, dependendo de como for o Corinthians, pode ter quase o dobro de jogos, né? Mas, a princípio, ele não tem problema, claro, isso pode mudar no nosso calendário, mas a princípio, é um jogador tranquilo nesse sentido, tá bom? Sempre que a gente conversa sobre o lateral, pessoal, eu gosto de pontuar para vocês. A gente não pode cravar se o lateral é bom ou se ele é ruim, só porque ele acerta ou só porque ele erra muito cruzamento. Mas faz parte da avaliação do lateral, eu sei que vocês gostam. Então, antes de eu mostrar os lances, o jogador que eu sei que é isso que vocês querem ver, eu vou chamar na tela o mapa de cruzamentos do Pedro Milans na temporada de 2025, tá bom? A gente divide aí a lateral do campo, vocês conseguem ver a região do campo, de onde ele executou as bolas alçadas, se ele acertou e se gerou finalização. 22% de acerto, o pessoal tá dentro da média, tá bom? Parece que é horrível assim, mas os laterais normalmente ficam entre 20% e 25% de acerto nos cruzamentos. Pra vocês terem uma ideia, na temporada passada, em 2024, ele teve 32% de acerto. Ficou bem acima da média, quase acertando 1 a cada 3 tentativas. Nessa temporada ele regrediu um pouquinho nesse sentido, ficou ali dentro da média. Quando a gente vai falar, assim, antes da característica, um ponto muito importante, pessoal, reparem como tem muito cruzamento da linha de fundo. Né? Isso é um ponto positivíssimo no lateral. Ele cruzou quase a mesma quantidade de vezes do fundo do campo do que do bico da área, que normalmente é quase o triplo de vezes que os caras fazem da entrada da área em relação à linha de fundo. Isso já dá uma brecha para a gente começar a falar das características do jogador. O Pedro Milans, pessoal, ele não é aquele lateral com grande qualificação técnica, digamos assim, mas é um jogador com uma boa volúpia física, é um cara que não tem tanto um para um ofensivo, você raramente vai ver ele dando dribles nos marcadores para chegar ali no ataque, mas ele é um cara que, se tiver um companheiro que se aproxime dele, consiga associar, ele consegue tocar e se projetar no espaço com muita facilidade. É um cara que tem boa velocidade, então ele consegue, e além da boa velocidade, claro, ele consegue ter boa leitura de espaços. E nem sempre, pessoal, ele faz esse ataque ao espaço com o pé na linha, ele é um cara que ataca muito pelo meio espaço também. Então, eventualmente, lá no Peñarol tinha muito o Léo Fernandes que fazia isso. E o Léo Fernandes abria no lado do campo, né, que ele fazia aquele pé trocado para trazer para finalização, e o Pedro Milans que atacava um pouco mais centralizado, e o Léo Fernandes achava muito essa bola na profundidade. Então, eventualmente, se o Corinthians tiver meias que possam encostar no lado do campo e achar essa profundidade, o passe no ponto futuro, o Pedro Milans ataca muito bem por dentro
né, para chegar ali na linha de fundo, uma zona um pouco mais para dentro do campo, não necessariamente colado ali na linha lateral. Então é um jogador que não vai te dar tanto um para um ofensivo, tanta técnica, mas ele vai te dar volúpia física, ultrapassagens, 2 para poder chegar no fundo do campo. Ele, quando vai tentar dar um drible, normalmente é aquele driblezinho de engano, né, de fazer que vai cruzar atrás do pé esquerdo, ele usa muito o pé esquerdo também para colocar a bola na área, é mais ou menos isso. Defensivamente, galera, é um jogador razoável, nada assim que chama muita atenção, mas é um jogador que, quando o adversário estica em velocidade em cima dele, ele consegue bem. Faz uma boa defesa da profundidade, não é um cara que tenta muito carrinho, né, não à toa ele toma por cartão. Eu acho que isso é até positivo. Vamos ver como é que ele vai sair no futebol mais exigente, né, como é o brasileiro, tanto na parte física quanto na parte técnica. Ele vai enfrentar beiradas, extremos, com uma condição técnica bem superior ao que ele enfrentava lá no Uruguai, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo? Fez um comentário muito importante, tá bom, galera? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Queria agradecer a torcida do Corinthians, tá dando uma moral danada no nosso vídeo, do Matheus Pereira. Eu quero mais moral nesse aqui também. Quem estiver vendo o nosso vídeo, comenta, vai Corinthians em Caps Lock. Aí embaixo eu vou saber que você chegou nessa parte do vídeo. Eu vou deixar o like e vocês vão ver como vai chegar muito corintiano depois que você fizer isso, porque o YouTube divulga mais o nosso conteúdo com os comentários, tá bom? Vamos seguir, galera, ver como é que foram as outras 3 temporadas que ele teve como atleta profissional? Vamos nessa! Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Pedro Milans como profissional. 2022, basicamente a sua estreia, né? Saindo das canteiras do futebol uruguai. Ele começa ali pelo pequeno Juventud, equipe do Uruguai, e depois vai fazer a reta final do ano pelo Peñarol. 23 jogos, todos como titular, 2 gols e 3 assistências. 2023, Peñarol, 23 jogos, 22 como titular, 1 gol e 1 assistência. Ano retrasado pelo Peñarol, que é importante, temporada de semifinal de Libertadores. 35 jogos, todos eles como titular, 1 gol e 2 assistências. Então, uma carreira curta ainda, né, pessoal? 4 temporadas, praticamente. Ele fez um joguinho lá em 2019, mas eu vou até desconsiderar, né? São 4 temporadas jogando como profissional, quase sempre pelo Peñarol. Já experiência em Libertadores, jogou a fase de grupos esse ano, chegou até a semifinal no ano passado, jogou numa equipe de camisa, numa equipe que tem pressão, né? Isso é muito importante, considerando o contexto do Corinthians, beleza? Voltando para mim, galera, reta final do nosso vídeo, o que eu acho de Pedro Milans chegando para reforçar o Corinthians? Bem, galera, o Pedro Milans ele sempre teve muito hype no continente. Eu sempre fui daqueles que tinham um pezinho atrás. Falavam, calma, é um jogador interessante, que está ainda em desenvolvimento, mas eu não concordava com todo aquele hype exagerado. Contudo, entretanto, todavia, o Pedro Milans está numa situação livre no mercado, ele não vai vir caro para o Corinthians. Sabemos que, no momento, o Corinthians não está podendo fazer grandes aportes financeiros. Então, dada a oportunidade de mercado, é um jogador que eu acho que pode compor o grupo. O Mateuzinho deve ser o titular, o Pedro Milans vai ser um jogador jovem, que pode dar frutos até financeiros, num médio e longo prazo, que vai ter um processo de evolução. Claro, galera, vai ter que ter paciência, eu não acho que ele é um jogador pronto, eu não acho que ele já seja um lateral de primeira prateleira para o nosso futebol, mas eu acho que é um jogador que pode se desenvolver. Tem características interessantes, tem no currículo um clube grande como o Peñarol, já jogou competições internacionais, então ele pode ajudar o Corinthians, mas tenham paciência. Provavelmente já não vai chegar vestindo a camisa e performando em alto nível, tende a demorar um pouquinho esse processo, beleza? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda ou discorda na minha opinião, conta pra mim nos comentários, tá bom? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!